Mas que bom eu estar aqui novamente com os irmãos. Algumas carinhas conhecidas, outras primeira vez. É tão bom que a igreja ela vai renovando, vai crescendo, vai desenvolvendo, não é verdade? Isso mostra como que Deus faz na nossa história, como que Deus nos abençoa. Mas algo que eu gostaria de dizer para vocês: prepare para aquilo que Deus vai fazer na sua história, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículo 37. Lá em Betim, quando eu falo assim, abra sua Bíblia comigo e eu dou endereço, o povo dá glória a Deus. Por que dão glória a Deus? Porque Deus vai falar através da palavra dele. Eu estou sentindo saudade lá de Betim. Eu vou falar aqui, quem sabe assim. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8, versículo 37. Agora senti em Betim. Diz assim o texto: em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pai, é a tua rica, a tua poderosa palavra, que ela encontre guarita em nossos corações. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Meus amados irmãos, você já parou para fazer uma análise da sua vida? E muitas vezes, quando nós paramos para fazer uma análise das nossas vidas, nós vamos buscar algumas respostas. E algumas respostas para nós é: por que eu não fui tão bem nessa área? Por que assim está acontecendo comigo? Porque eu trabalhei e não alcancei isto. Quem já pensou e já viu isso na sua vida? Todos nós, não é verdade? Todos nós já paramos e falamos: puxa vida, eu trabalhei, eu estudei, eu fiz isto, eu batalhei de todas as formas e ainda não alcancei. E a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Outras situações nas nossas vidas, nós encontramos lutas, aparentemente lutas assim que nós não vamos dar conta de vencer essas lutas, seja elas emocionais, seja elas financeiras, seja elas familiares, sejam elas espirituais. Nós deparamos em situações nas nossas vidas que falam: puxa vida, por que isso não está dando certo? Puxa vida, parece que levantou um tufão contra a minha vida. Puxa vida, o que está acontecendo? Eu oro, eu jejuo, eu sou dizimista, eu sou frequente na igreja, mas essa situação na minha vida está adversa. É tão interessante que a Bíblia nos dá as respostas para aquilo que nós perguntamos. Nós precisamos mergulhar na palavra do Senhor, e a palavra de Deus fala que eu sou mais do que vencedor. Então isso já é algo determinado por Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 fala que o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em quem? Em Cristo Jesus. Não é na Igreja Batista da Lagoinha, não é na vida do pastor Anderson, não é na vida do Rodinei. O Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. E tem um rapazinho na Bíblia, um jovenzinho na Bíblia que me chama muita atenção, se assim eu posso dizer a respeito dele, que é Daniel. Daniel me chama muita atenção, por quê? Porque Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia. E agora você imagina um homem cativo, um jovem cativo, que foi escolhido a dedo para ser levado cativo, para estar na casa do rei, para ser alimentado pelo rei. Agora você imagina alguém levado cativo, é tirado da sua cultura, é tirado do seu clima, é tirado do tipo de comida que ele comia, é tirado no meio familiar, ele é levado para outro povo, outra língua, outro clima, outras situações adversas que ele encontrou. E aí, mesmo na situação adversa, mesmo passando por tufões, mesmo passando por momentos de solidão, por falta da presença dos seus pais, presença dos seus amigos, presença da sua comida, presença de tudo que ele tinha lá na sua cultura, lá no seu povo, esse homem nunca negou a Deus, esse homem nunca blasfemou contra Deus, esse jovem nunca virou as costas para Deus. Respostas nós temos, mesmo que venhamos passar por lutas, mesmo que venhamos passar por crises, mesmo
mesmo que venhamos passar por situações adversas financeiras, ou adversas familiares, ou fisicamente, jamais eu posso negar o meu Deus. Jamais eu posso negar a minha fé. Jamais eu posso voltar as costas para Deus. Jamais eu posso blasfemar contra Deus. Porque o resultado disto, a Bíblia me aponta. E aí, meus amados irmãos, todos nós que aqui estamos, gostaríamos, e eu sei que isto é uma realidade na sua vida e como na minha vida, Deus entrar em qualquer parada conosco. Pastor, está difícil, Deus vai lá. Pastor, é cova de leões, Deus entra. É fornalha, Deus entra. Pastor, a coisa está adversa lá na minha casa, Deus está presente. Deus está dizendo: eu guerrei a sua guerra, eu te fortaleço, eu te livro do mal, eu te defendo diante dos homens. Satanás não lhe toca, eu sou o seu Deus. Todos nós cremos e queremos isso nas nossas vidas. Só que tem um porém, meus amados irmãos. Tem alguns princípios que precisamos viver e vivenciar nas nossas vidas. E aí Daniel me ensina muitas coisas para que eu viva esse princípio. Então, o que eu gostaria de falar com vocês, bem rapidinho, características daqueles que Deus livra da fornalha ou entra na fornalha com eles. Então eu preciso buscar na palavra de Deus quais são as características desses homens que foram mais do que vencedores. Esses homens que mesmo em face da morte, Deus os livrou. E mesmo em perseguições, Deus estava com eles. E mesmo em tantas situações adversas, Deus os sustentou. E eu quero te falar que nós vivemos essas situações nos dias de hoje. Sim ou não? Quando você liga a televisão, parece que é só o sangue que escorre na televisão. Quando você lê um jornal, você vai ver tantas coisas que estão acontecendo aí fora, mas a palavra de Deus fala que Ele te sustenta, que Ele te guarda, que Ele te livra de todo mal, que o maligno não lhe toca, que Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Então, quais são as características desses homens? Primeiro, aqueles que não se dobram. Aqui em Daniel capítulo 3, no versículo de 1 ao 12, eu vou ler esse texto bem rapidinho. Diz assim: ó rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura, 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quanto a todos os povos ouvir o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, de saltério, de gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego,
estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, e não servem e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Meus amados irmãos, imagina aqui, 3 jovens, uma multidão se prostraram diante da imagem do rei, e havia um decreto do rei, irrevogável, decreto, o rei decretou, acabou, quem não se prostrar, vai ser lançado na fornalha de fogo. E aqueles jovens, diante daquela multidão, todos se prostraram, os 3 ficaram de pé. Eles disseram para si mesmos: eu morro, mas eu não adoro a imagem de Nabucodonosor. Eu vou para a fornalha, mas eu vou crendo que Deus é o Senhor da minha vida. Eu não barganho a minha fé com nada. Uma característica de quem Deus entra em qualquer parada com Ele, é aquele que não barganha a sua fé com nada nesse mundo. E aí, meus amados irmãos, quando nós olhamos para o dia de hoje, nós vamos ver crentes barganhando a sua fé. Nós vamos ver irmãos preciosos dentro da igreja que barganham sua fé por uma aventura sexual, barganha sua fé por uma conquista material, barganha sua fé por uns amigos que eles se dizem importantes, barganha sua fé pela uma situação adversa, barganha sua fé pelo emprego melhor, barganha sua fé por uma aventura. Negam aquilo que o Senhor tem ensinado, nega aquilo que o Senhor tem falado, nega aquilo que a palavra nos orienta por coisas mínimas, que nem é risco de morte, meus amados irmãos. Quando eu olho para esses homens, eu me sinto envergonhado, porque diante de todos, homens, diante dos governadores, porque a Bíblia fala prefeitos, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, oficiais, todos ali estavam, e eles disseram: eu não temo a esses homens, eu temo a Deus. Quando eu olho para as escrituras, então, aqui está a resposta para a minha vida, porque de vez em quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha história, quando eu olho para os meus projetos, quando eu olho para o meu sonho, falo assim, deu errado. Quando eu olho para as coisas, falo, tem uma coisa fora do centro. O problema não está em Deus, o problema está em mim. Está na minha escolha, está nas minhas decisões, está naquilo que eu coloco como prioridade na minha vida. E esses homens disseram: a prioridade não sou eu, a prioridade não é o governo, a prioridade não é o rei, a prioridade não é o capricho dos homens, a prioridade é Deus. Quando eu olho para isso, meus amados irmãos, eu falo: uau, esses homens, eles foram tremendos. E não são homens assim barbados, barbas brancas, experimentados na vida, jovens, começando a vida, jovens que estavam em posição de governo, jovens que tinham tudo para desenvolver a vida, mas colocaram a vida em risco, por causa do nome do Senhor dos Exércitos. Aí a resposta que eu preciso ter da minha pergunta: será que a minha prioridade é Deus e o seu reino? Porque a Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele e o mais Ele fará. A prioridade sempre será Deus. A minha decisão tem que ser em torno de Deus. O meu coração tem que ser voltado para Deus. A minha vida, a primeira parte da minha vida tem que ser para Deus. Todo o meu coração tem que ser para Deus. Ele em primeiro lugar. Aí sim, eu vou ver na minha vida as respostas. Eu vou ver na minha vida o agir de Deus como algo que nunca houve na minha história. Amém, meus amados irmãos? Outra coisa que eu vejo diante desses homens, que eles não fugiram da luta. Não pensa você que
está de pé diante de todos prostrados, com a ordem, um decreto do rei de morte para aquele que não prostrasse, não entraria em lutas. É lógico que sim. Lutas emocionais, temores por dentro. Quem não tem medo de ser lançado na fornalha de fogo, não tem nem essa noção, meus amados irmãos. Quem não tem medo de morrer, quem não tem medo de passar necessidade, quem não tem medo de ser preso, quem não tem medo de ser criticado, quem não tem medo de ter o seu nome pulverizado de todos os olhares de maneira torta para a gente, todos nós temos, mas eles não tiveram medo, porque eles criam no seu Deus. E aí a pergunta que eu te faço nesta noite: como anda o seu coração? Jesus diz assim, em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No Salmo 34, versículo 19, Salmo 34, versículo 19, marca aí Daniel, nós vamos voltar para Daniel daqui a pouquinho. Salmo 34, versículo 19, diz assim o texto: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livrará ou livra. A Bíblia está me garantindo aqui que nós não deixaremos de passar por aflições. A Bíblia está dizendo aqui que nós vamos passar por aflições. Alguém já passou por alguma aflição na vida? Alguém nunca passou por uma aflição? Me ensina aí, por favor. Hoje nós vamos passar a noite toda aprendendo com você. A Bíblia fala assim: muitas são as aflições dos justos. A Bíblia está falando de aflição, a Bíblia está falando de perseguição, a Bíblia está falando de crítica, a Bíblia está falando de problema financeiro, a Bíblia está falando de problema físico, a Bíblia está falando de noites mal dormidas, a Bíblia está falando de tudo isso que você já passou, ou está passando, ou bem provável que um dia vai passar. Mas também do outro lado a Bíblia está dizendo assim: o Senhor vai te livrar de todas as suas aflições. É só você olhar para o seu passado. Eu gosto muito de olhar para o meu passado e ver de onde Deus me tirou, o que Deus fez na minha história, o que Deus está fazendo na minha história. Eu só estou no lucro. E aí, você está no lucro. Nós estamos no lucro. Olha para a sua vida, veja o que Deus fez na sua vida. Olha como Deus tem cuidado de você durante todos esses anos. Como que você já chorou, mas como que você já se alegrou. A Bíblia fala que o Senhor nos livra de todas as nossas lutas. Por isto que Deus entra na luta conosco quando nós não nos prostramos. O problema está aqui, meus amados irmãos. A tendência nossa, carnal, é que se vier uma luta, nós nos prostramos. Deus céu, está difícil, pastor. A economia está ruim, pastor. Está difícil o povo. Ei, Deus entra conosco quando nós cremos no poder dEle, quando nós cremos na ação dEle, quando nós cremos que Ele está no centro, que Ele está no controle, que Ele que governa, que Ele que é absoluto. Não importa a situação que venhamos nos encontrar, não importa o caminho estreito que venhamos passar, Deus está no controle de todas as coisas. É Ele que é o Senhor dos senhores, é Ele que manda em todas as coisas, é Ele que tem o domínio sobre todas as coisas, é Ele que diz ao diabo: até aqui você pode vir, daqui para cá você não passa. Ele está no controle de todas as coisas. Esses que não se prostram diante das lutas, Deus fala assim: estou com você, eu assino o cheque em branco, eu te dou respaldo, eu entro na fornalha com você. Entenderam, meus amados irmãos? Esse jovenzinho poderia se prostrar diante da estátua e negar a Deus, estar de bem com todo mundo. Esse jovenzinho poderia falar: oh Deus, está vendo, todo mundo se prostra, oh Deus. Lembra lá de Elias? Vira para Deus e fala: oh Deus, só eu fiquei. Olha lá, Jezabel quer me matar, eu não aguento mais, eu vou abrir mão. Deus fala assim: olha Elias, já é que você quer sim? Você vai fazer isso, isso, isso.
Olhe, Elias, 7.000 iguais a você não se prostraram diante de Baal. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é o tal que você imagina. Você acha que está acima de todos? Não, Elias. Eu não me apego a só a um. Eu não sou dependente de um homem. Eu não sou dependente de ninguém. Vocês que dependem de mim. Então, meu amado irmão, a situação que, porventura, se você estiver passando, não se preocupe, vai passar. Eu vou falar de novo. A situação que, porventura, você estiver passando, ou futuro você venha passar, lembre-se, vai passar. Deus está no controle. E Ele entra na luta conosco. Aqui no Salmo 43, salmista diz assim: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guie e me leve ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, e de Deus, que é a minha grande alegria, ao som de harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Meus amados irmãos, tem gente que está aí criando situações que nos critica, quer tirar nossa paz, quer tirar a nossa alegria, quer roubar a gente, quer fazer de tudo para que venhamos sofrer, mas a nossa alma tende a sofrer por essas circunstâncias. Mas eu preciso dizer para minha alma, não se abate, minha alma não vai para a depressão, minha alma não vai para a angústia, minha alma espera em Deus, pois Deus ainda há de me livrar, há de me dar o socorro, e eu ainda o louvarei. Então nós precisamos entender, meus amados irmãos, que precisamos crer que Deus está no controle. Outra coisa, meus amados irmãos, aqueles que Deus entra na fornalha com Ele, são aqueles que não se dobram diante do diabo. Eu vou falar de novo. Aqui está falando de não se dobrar diante de tempo de crise, que foi quando o rei determinou, fez o decreto, diante das lutas e diante do diabo. Eu não posso me dobrar diante do diabo. E aí é tanta circunstância que vem, meus amados irmãos. Se eu fosse contar a minha história aqui, todos nós ficamos a noite toda aqui chorando algumas coisas que já aconteceram comigo. Mas a Bíblia diz aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 4, diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Meus amados irmãos, eu não aguento, dá vontade de dar um couro de crente que fica com medo do diabo. Eu lembro que eu fui, alguns anos atrás, eu fui na minha célula, o GC, tinha um irmão lá precioso, que a família dele toda era espírita. E aí morreu uma tia dele, e ele me convidou para ir no velório fazer o culto fúnebre. Isso tem muitos anos atrás. E eu fui. Agora você imagina, no culto fúnebre de uma pessoa espírita. E me deixaram levar a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E aí eu preguei como nunca naquele velório. E algumas pessoas converteram a Jesus. E uma delas tinha um centro espírita. E ela me fez um convite para no outro sábado ir numa festa de aniversário da sobrinha dela na casa dela. Eu não sabia que era o centro espírita. E aí eu chamei toda a minha célula e fui para lá. Quando lá eu cheguei, era um centro espírita.
E aí era por volta da hora do almoço. Ia ter um almoço para a gente. O pessoal falou assim comigo: eu não entro ali não, pastor. Eu falei: todo mundo para lá. Todo mundo vai entrar. E aí nós fizemos a festa, cantamos, oramos, pregamos. E era uma feijoada, meus amados irmãos. Não sei se você gosta de feijoada, mas o povo falou: eu não vou comer no centro espírita não. Eu falei: todo mundo vai comer sim. Nós consagramos a Deus e pronto. Meu amado irmão, até hoje eu não morri por causa da feijoada. Mas nós levamos a palavra de Deus. Aonde me chama eu vou. Pastor, é o Santo Espírito. É lá que a luz vai brilhar. É lá que nós vamos resplandecer. É lá que nós vamos orar o Senhor, e o milagre vai acontecer imediato. Você não precisa ter medo. Claro que nós não vamos fingir que não sabemos dos ardis inflamados do inimigo. É lógico que nós vamos vigiar, mas a palavra de Deus diz que maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus está dizendo: aquele que não teme, aquele que não retrocede, aquele que vai para frente, aquele que crê que Deus que abre caminho, é Deus que barra o inimigo, é Deus que faz o milagre, este vai ver milagres acontecendo na sua vida. Esse vai ver livramentos acontecendo na sua vida. Esse vai ver sinais e maravilhas acontecendo na sua história. Porque eu não posso temer se o Senhor já me deu a vitória. Então, meus amados irmãos, aqui nessas cidades, não tema, creia. Pastor, está difícil não, meu amado irmão. Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Tem tantos lugares mais difíceis, tem lugares terríveis. Eu fui na Índia, meus amados irmãos, eu fui numa igreja escondido. Os irmãos estavam escondidos, mas lá nós estávamos celebrando. E o Senhor desceu naquele lugar de uma maneira poderosa. Tem lugar mais difícil, tem lugar que parece as trevas, você toca, mas ali Deus está operando milagres. Então não tem impossíveis para Deus. Tem pessoas falta de fé, pessoas incrédulas, pessoas acanhadas. Se você vai avançar, Deus está com você. Vocês vão sair daqui para um lugar maior, um lugar mais arejado, um lugar mais bonito. Meu amado irmão, não pensa você que isso é do diabo, isso é de Deus. O diabo quer fechar a porta, Deus quer abrir portas maiores. E se Deus está, meu amado irmão, não tema, vai para frente, rompa, cresça, desenvolva. Deus vai trazer uma multidão. E dentro dessa multidão está a sua família. Amém, meus amados irmãos? Aqui em 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim o texto: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Que permanece nele a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Meu amado irmão, é só você olhar para a palavra. Em mim está a divina semente de Deus, é o Espírito Santo. E eu, com o Espírito Santo, somos mais do que vencedores. Amém, meus amados irmãos? Quando o Senhor entra na nossa história, quando o Senhor faz o milagre no meu coração, e eu creio no poder dele para transformar, para curar, para restaurar, meu amado irmão, o milagre acontece na minha vida de uma maneira sobrenatural. Para resumir o texto que nós estamos lendo, e depois eu vou falar só mais um ponto. Se você pega a história desses homens, a Bíblia diz que eles não se prostraram, levaram eles para diante do rei. O rei ficou indignado com eles, e o rei teve que cumprir o seu decreto. Mandaram esquentar a fornalha quantas vezes? 7 vezes mais. Lançaram eles dentro da fornalha. O rei, quando olha para dentro da fornalha, não vê 3, mas vê 4. Quando tira esses homens da fornalha, nem as suas vestes tinham sido chamuscadas. Você crê nesse Deus? Uau!
Então, meu amado irmão, não tem como eu enfiar a cara no buraco na terra. Eu tenho que olhar para o alto. E aí tem um porém, meus amados irmãos. Quando o diabo acha que nós estamos debaixo de um chicote, que nós estamos sofrendo, quando nós estamos angustiados, e o nosso coração crê, Deus inverte o quadro. Aqui no capítulo 3 de Daniel, do versículo 29, vamos começar do 28, fala assim: falou Nabucodonosor e disse, todos acharam? Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e a servir e adorar qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia! Tem gente, meus amados irmãos, correm lá, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que dormir tarde, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu quero conquistar aquilo, eu quero conquistar aquilo outro, eu preciso daquilo. Tem alguma coisa errada? Não. O problema é colocar o foco no lugar errado. A Bíblia fala: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. O que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram aqui? Eu coloco meus olhos em Deus. Eu morro por causa de Deus, mas o nome de Deus não vai ser blasfemado através de nós. Ao rei olha e fala assim: esses jovens correram o risco de morte, esses jovens não negaram o seu Deus, então eu faço um decreto agora: quem blasfemar contra o Deus deles, quem disser alguma coisa contra o Deus deles, vai ser despedaçado, a família vai ser destruída, a casa vai ser destruída, porque o Deus deles é verdadeiro. E porque o Deus deles é verdadeiro, e o que Deus fez na vida deles, eu faço eles prosperarem na minha terra. Sabe o que eu aprendo, meus amados irmãos? Quando Deus está em primeiro lugar na minha vida, na minha história, eu honro o meu Deus diante dos meus amigos, diante da minha família, diante dos homens, diante dos anjos, diante do diabo. Qualquer lugar eu honro a Deus, Deus me honra diante dos homens. Eu vejo isso lá em Betim, na igreja que eu pastoreio. Eu e Márcia, se a gente contar a história, meus amados irmãos, é de chorar. Eu já fui ameaçado de morte pelo menos 4 vezes. Porque a Bíblia me fala que nós estamos numa luta tremenda. Eu lembro uma vez que um rapaz, nós temos um trabalho no presídio. Então, todo final de semana estamos no presídio fazendo visita, levando, acompanhando. E tinha um rapaz nesse presídio que sempre recebeu pasta de dente, sabonete, visita. E a pastora que fazia visita, ele ganhou então uma liberdade condicional. E quando ele ganha a liberdade condicional, a pastora então fez um convite para ele ir para a igreja. Mas ele, não querendo ir para a igreja, mas sentindo a obrigação de ir na igreja, foi na igreja. Quando ele foi na igreja, ele virou para essa pastora e falou assim: olha, o seu pastor, ele é traficante. Eu já comprei drogas por ele, e naquele mesmo terno. Só que o camarada tinha puxado mais de 8 anos de cadeia, e eu com o mesmo terno, né? Nunca tinha visto antes. E eu chamei ele para uma conversa. E aí está o Rodinei lá, meio corajoso.
Chamei ele para conversa. Falei, meu irmão, você ficou louco? O que você está dizendo aí para as minhas ovelhas? Que eu sou traficante, que eu vendi droga para você. É mesmo? Então, você ficou doido. Se você não quer vir na igreja, você não venha. Mas não inventa história no meu nome. Aí ele falou assim, eu vou te matar. Meus amados irmãos, pergunta a Márcia. Esse moço ficar na beira da minha casa, me seguindo, querendo tirar minha vida. Tudo por causa do evangelho. Meus amados irmãos, Deus nos livra. Mas de outro lado também eu vejo como que Deus tem nos honrado naquela cidade. Como Deus tem abençoado a nossa vida. Como Deus tem feito tantas coisas. O terreno que nós compramos, ele estava já, só faltava assinar o contrato para venda para uma grande empresa de construção civil, chamado MRV, não sei se tem aqui, tem, um terreno de 42 mil metros quadrados, 42.800 metros quadrados, ele já tinha feito todo o planejamento, tudo ele já tinha feito, e eu fui lá no dono do terreno, eu virei para o dono do terreno e falei assim, sou Paulino, ele já morreu, sou Paulino, esse terreno aqui nunca foi construído, levantado um tijolo sequer nesse local. Desde quando Deus fez o mundo, ninguém nunca construiu nada aqui. Sou Paulino, o senhor é tão rico, o senhor tem tanto dinheiro, vende esse terreno para a igreja. Ele falou assim, mas eu já vendi. Eu falei, o senhor desfaz, vamos deixar um legado, o senhor já está velho, vamos deixar um legado aqui para a história. Não é para a história de uma família, o nome de uma igreja, é o nome de Jesus que vai ser honrado, seu Paulino. Ele é muito católico, aí eu mexi com ele. Nós vamos fazer, seu Paulino, o senhor vai ser muito abençoado. Ele foi lá, desfez o negócio, e ele falou assim, como que você quer pagar? Você vai pagar em 3 vezes, 4? Eu falei, não, 40 vezes sem juros. 40 vezes sem juros, seu Paulino. Não tem jeito. Eu falei, tem jeito sim, seu Paulino. Deus já tocou no seu coração. Não é que nós compramos o negócio e pagamos. Sabe, meu amado irmão, Deus, Ele quer esperar e ver do nosso coração uma decisão de honrá-lo diante de todas as circunstâncias. E falta 2 minutinhos para terminar. Eu teria que pelo menos mais uns 40 minutos. Eu vou falar o seguinte, quem me dá mais 2 minutinhos? Levante a mão, por favor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 30. Agora é Deus. Brincadeira. O texto fala de características que Deus entra na fornalha com eles. Aí a ideia, aquilo que Deus colocou no meu coração é, aqueles que sabem que Deus pode. Aí eu vou só ler esses textos e vou terminar, porque depois eu volto para pregar aqui, se o ano deixar, e vocês também. Daniel capítulo 3, diz assim o versículo 13. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrar-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, ó rei Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Uau! Quem Deus entra na fornalha? Com aqueles que sabem que Deus pode. Ó rei, é o seguinte, pode fazer pressão, pode ameaçar, pode até nos lançar na fornalha, mas fique sabendo, rei, eu não me prostro diante dela. Agora, se o meu Deus quiser, se Ele quiser,
Ele me livra das suas mãos e da fornalha. E é essa pergunta que eu te faço nesta noite, meu amado. Você sabe que Deus pode? Você sabe que Deus pode? Não há limites para Deus. A questão somos nós. Muitas vezes na nossa fraqueza, na nossa pequenez, na nossa falta de fé, sabemos que Ele pode, mas não cremos que Ele pode. Aqui está 3 diante do rei. Uau! Diante de todos, não tinha ninguém para defender, nenhum crente ali para interceder por eles. Ninguém. Era o inferno contra eles. Era todos contra eles. Mas eles estavam dizendo assim: eu não preciso de ninguém, eu preciso de Deus. Talvez você se encontre em situações tão adversas que você fala assim: quem pode me ajudar? Quem pode me orientar? Ei, elevo meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É lá que é o meu repouso, é lá que é a minha segurança, é lá que é a minha paz, é lá que eu encontro o meu conforto. Os homens podem me orientar, os homens podem orar comigo, mas só Deus conhece o meu coração. Só Deus sabe a profundeza dos meus sentimentos, a angústia do meu coração. Só Deus sabe. E eu sei que Ele pode. Eu sei que Ele pode. Um leproso chega para Jesus e fala: Senhor, será que o Senhor pode me curar? Jesus fala: será que eu posso? É lógico que eu posso. Fica curado. Sabe, meus amados irmãos, muitas vezes nós nos apegamos a tanta religião, a tanta uma denominação, uma igreja, uma placa de uma igreja, as pessoas. Mas nessa noite eu quero te chamar a atenção. Esqueça da placa da igreja. Esqueça das pessoas. Esqueça da religião. Se apegue àquele que pode mudar a sua história. É bom a gente ter uma referência, não é verdade? Eu sou membro da Igreja Batista Lagoinha. É bom demais, é uma família. A gente caminha junto. Mas Lagoinha não pode fazer nada por você e nada por mim. Só Jesus pode. E nas suas lutas, nas suas angústias, creia que Ele pode te livrar de todo o mal, te abençoar de uma maneira sobrenatural, e você ter uma experiência poderosa com Ele. No nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Nós vamos orar cantando. Feche os seus olhos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.